Imagine um país que acorda, de um dia para o outro, com seus direitos suspensos, seus representantes eleitos afastados, sua liberdade sufocada por decretos que ninguém escolheu. Um país onde a censura vira rotina, onde a repressão ganha força de lei e onde a esperança se esconde em cantos obscuros, temendo a próxima batida na porta. Esse país foi o Brasil, e essa história, por mais sombria que pareça, não começou com tanques nas ruas, mas com discursos, promessas e um silêncio que crescia a cada novo ato. Vamos juntos mergulhar em uma das fases mais delicadas, controversas e impactantes da história do Brasil: a ditadura militar. E prepare-se, porque esse não é apenas um passeio por nomes e datas. É uma jornada por decisões que moldaram o presente, por cicatrizes que ainda ardem sob a pele da nossa democracia. O ano era 1964. Em meio a uma forte instabilidade política, econômica e social, os militares, com o apoio de setores conservadores da sociedade, da mídia e dos Estados Unidos, derrubaram o presidente democraticamente eleito João Goulart. Era o início do que muitos, por muito tempo, preferiram chamar de Revolução. Mas a história trataria de revelar seu verdadeiro nome: golpe de Estado. Castelo Branco foi o primeiro presidente do ciclo militar, governando de 1964 a 1967. Embora sua gestão fosse inicialmente apresentada como um governo de transição, logo ficou claro que o projeto era outro. As primeiras medidas, ainda tímidas, serviram para construir a base legal de uma ditadura que se estenderia por mais de 2 décadas. E foi com Castelo que nasceu o chamado Ato Institucional número 1, o embrião do autoritarismo. Os atos institucionais, ou simplesmente EIAs, funcionavam como decretos com poder acima da Constituição. O primeiro deles permitia a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. Inicialmente, era para ser algo único, excepcional, mas os militares, fascinados pela amplitude de seus próprios poderes, criaram mais 16 ao longo do período. Durante o governo de Castelo, foram criados alguns dos atos mais marcantes da ditadura. O Ato Institucional número 2 extinguiu todos os partidos políticos e criou um sistema bipartidário artificial, onde só existiam a Aliança Renovadora Nacional, representando o regime, e o Movimento Democrático Brasileiro, a oposição consentida. Já o Ato Institucional número 3 estabeleceu eleições indiretas para governadores, retirando ainda mais a voz do povo no processo político. E, por fim, em 1967, uma nova Constituição foi promulgada, consolidando a ruptura democrática iniciada antes. A partir daí, o que era para ser uma correção de rumo, virou um projeto de poder. Em 1967, Costa e Silva assume a presidência, e é nesse momento que a repressão começa a escancarar suas garras. As tensões aumentam, a relação entre estudantes e governo se deteriora. As ruas passam a ser palco de protestos e confrontos. Em 1968, um episódio marcaria para sempre essa escalada. O assassinato do estudante Edson, baleado por policiais militares durante uma manifestação no restaurante Calabouço, a morte de um jovem, desarmado, comoveu o país e provocou a histórica passeata dos 100 mil. Estudantes, artistas, intelectuais, religiosos e cidadãos comuns tomaram as ruas exigindo liberdade. A resposta do regime foi brutal. Em dezembro do mesmo ano, Costa e Silva decretou o Ato Institucional número 5. O AI-5 foi sem dúvida o mais repressivo e autoritário de todos. Fechou o Congresso Nacional, suspendeu o habeas corpus para crimes políticos, deu ao Executivo poder para legislar e decretar estado de sítio sem precisar consultar ninguém. Foi o marco do início dos chamados Anos de Chumbo. Mas quem realmente consolidaria esse período de trevas seria o próximo presidente, Emílio Garrastazu Médici. Ele assumiu o poder em 1969, após Costa e Silva sofrer um derrame cerebral.
Sob o governo Médici, a repressão atingiu níveis brutais. Prisões arbitrárias, torturas sistemáticas, desaparecimentos forçados e assassinatos de opositores se tornaram rotina nos porões do regime. Paradoxalmente, foi durante o governo Médici que o Brasil viveu o chamado milagre econômico. Entre 1960 e 1973, o Produto Interno Bruto cresceu em média mais de 10% ao ano. A propaganda oficial fazia parecer que o país vivia um momento de glória. Os slogans "Brasil, ame-o ou deixe-o" e "Ninguém segura este país" estavam por toda parte. E o tricampeonato da Seleção Brasileira de Futebol, em 1970, foi usado como ferramenta de manipulação emocional e patriotismo forçado. Mas a realidade era bem diferente. A concentração de renda aumentava. Os benefícios do crescimento ficavam nas mãos de poucos. A pobreza se aprofundava. Delfim Neto, então ministro da Fazenda, dizia que era preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Mas o bolo cresceu e nunca foi dividido. Em 1973, a crise do petróleo começou a corroer a estabilidade econômica. O Brasil, altamente dependente da importação de petróleo, viu sua balança comercial desestabilizar-se. A dívida externa explodiu. O milagre começava a desmoronar, e junto com ele, a blindagem que sustentava o regime. Em 1974, Ernesto Geisel assume a presidência com a promessa de iniciar um processo de abertura política. Mas calma, não era uma abertura qualquer. O lema do governo era abertura lenta, gradual e segura. Traduzindo, a democracia voltaria sim, mas do jeito e no tempo que os militares achassem conveniente. O governo Geisel foi marcado por um jogo ambíguo entre avanços e recuos. Por um lado, decretou o fim do Ato Institucional número 5. Por outro, lançou o chamado Pacote de Abril em 1977, impondo mudanças como o aumento do mandato presidencial para 6 anos e a criação dos senadores biônicos, que eram escolhidos pelo governo, e não pelo voto direto. Tudo para garantir que, mesmo com a abertura, os militares continuassem com o controle das rédeas. Essa lógica ficou conhecida como a política do sístole e diástole, uma metáfora emprestada da biologia. Abre, fecha, avança, recua. Uma dança tensa entre repressão e concessão. Uma transição cuidadosamente manipulada para evitar que os militares respondessem por seus crimes. Em 1979, João Baptista Figueiredo assume o poder com a missão de concluir esse processo de transição. Seu governo foi marcado por 2 momentos decisivos: a Lei da Anistia e a volta do pluripartidarismo. A Lei da Anistia, aprovada em 1979, foi vendida como um gesto de reconciliação nacional. De fato, permitiu o retorno de exilados políticos e restaurou os direitos de muitos perseguidos. Mas foi também uma manobra para garantir impunidade aos militares envolvidos em torturas, assassinatos e desaparecimentos. A anistia foi ampla, geral e irrestrita, apagando da justiça crimes que não deveriam ter prescrição. No mesmo ano, o pluripartidarismo foi restabelecido, permitindo a criação de novos partidos e a reorganização do cenário político. Mas mesmo assim, o país ainda vivia sob o domínio das Forças Armadas e nem todos dentro do regime aceitavam esse processo de abertura. A chamada linha dura dentro dos quartéis reagiu com violência. Atos terroristas passaram a ocorrer como forma de pressionar. 2 deles ficaram marcados: a carta-bomba enviada à sede da Ordem dos Advogados do Brasil e o atentado frustrado no Rio Centro, onde militares tentaram explodir bombas durante um show de música popular brasileira no Dia do Trabalhador. A intenção era atribuir o ataque à esquerda e justificar a volta da repressão mais dura. Mas a bomba explodiu no colo dos próprios militares. Literalmente. Mesmo com toda a tensão, a sociedade brasileira pressionava cada vez mais por democracia plena. E o grito que ecoava nas ruas era direto, literal, urgente.
diretas já. A emenda Dante de Oliveira, proposta no Congresso, visava restabelecer as eleições diretas para presidente. A população se mobilizou. As manifestações tomaram o país. Milhões foram às ruas. Foi o maior movimento popular desde o fim do Estado Novo. Mas apesar de toda a mobilização, a emenda não foi aprovada. A transição, mais uma vez, seguiria o roteiro dos militares. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral, pondo fim, oficialmente, à ditadura militar. Tancredo, porém, jamais assumiria o cargo. Adoeceu gravemente na véspera da posse e faleceu semanas depois. Coube a seu vice, José Sarney, um ex-militante, iniciar o governo civil, e assim se encerrou um ciclo de 21 anos. Anos que deixaram marcas profundas, feridas abertas e perguntas que ainda ecoam. Como um país que viveu a escuridão tão de perto pode garantir que ela nunca mais volte? Como construir memória e justiça em uma terra onde o esquecimento foi institucionalizado? O tempo não apaga o que não foi verdadeiramente lembrado. O silêncio pode ser ainda mais ensurdecedor quando esconde gritos que nunca cessaram. O que você ouviu aqui não é apenas uma história do passado, mas um espelho do presente que insiste em se repetir quando nos distraímos. Porque a liberdade, ao contrário do que dizem, não é um estado garantido, é uma escolha diária. Uma construção frágil, feita de memória, coragem e vigilância. Se algo dentro de você se moveu, se alguma pergunta ficou reverberando em silêncio, talvez seja esse o sinal. O sinal de que você não assiste à história, você a carrega. E a forma mais poderosa de fazer isso é mantendo-a viva, compartilhando o que arde, discutindo o que incomoda, despertando o que adormece. Curta este vídeo, comente sua percepção mais íntima e compartilhe com quem ainda precisa enxergar. Inscreva-se para continuar essa travessia conosco, porque às vezes um simples gesto pode ser o início de um movimento que muda tudo.